conosco esse hino de louvor a Deus. Amém. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar, né? Com o hino de número 24, como já foi anunciado. Dá para ouvir o som do teclado? Dá, Sim. tá bom. No Pentecostes sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu um vento assoprou, que veio a casa toda encher e os corações com muito poder. Poder pentecostal, ó, vem nos inflamar, também nos renovar, ó, vem, sim, vem, ó, chama divina, teus servos batizar. Em cada um veio repousar a preciosa luz. O preceptor que veio ficar com os servos de Jesus foi o fogo santo do Senhor que os encheu com seu vigor. Poder, poder, poder pentecostal, ó, vem nos inflamar, também nos renovar, ó, vem, sim, vem, ó, chama divina, teus servos batizar. E começarão a falar, repletos de poder. Em outras línguas exaltar ao que mandou trazer os ricos dons do seu amor e o poder consolador. Poder, poder, poder pentecostal, ó, vem nos inflamar, também nos renovar, ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. E quem deseja receber esta água salutar, que é prometida ao que crê e humilde esperar, perseverando em oração, terá poder seu coração. Poder, poder, poder pentecostal, ó, vem nos inflamar, também nos renovar, ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmã Juliana, que nos trouxe aí um hino que retrata o tema da nossa EBJ. O tema da nossa EBJ é Pentecostes. Essa é a nossa história, né? Está baseado em Atos, capítulo 2, versículo 39. Então, nada melhor do que nós cantarmos um hino da harpa cristã que fala de Pentecostes, que é justamente um hino de número 24 da harpa cristã. Então, durante toda a semana, nós estaremos louvando ao Senhor com hinos da harpa que estão relacionados ao dia de Pentecostes. Então, nós estamos nesse clima pentecostal, nós somos uma igreja pentecostal e a ideia da nossa EBJ é justamente trazer as informações corretas a respeito do pentecostalismo. Então, de hoje até domingo, nós estaremos estudando esse tema. O nosso pastor vai fazer a abertura, proceder com a abertura da nossa EBJ, logo após estaremos fazendo alguns pedidos de oração e, em seguida, a apresentação da liderança e do preleitor desta noite. Pastor João Batista Cardoso, coordenador do nosso setor. A paz do Senhor, irmão José Vitor, a paz do Senhor a todos que estão conosco nesta oportunidade. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2,
versículo 1 a 4 e também o versículo de número 39. Versículo 1 do capítulo 2 de Atos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, glorificado seja o nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração e em seguida faremos a abertura e irmão José Vitor vai estar aí para dar continuação. Meu querido Deus e Pai, no teu santo nome, eu agradeço a oportunidade que nos é concedida de estarmos na tua presença com os teus filhos, Senhor, estudando a tua preciosa palavra. Desta feita, um cumprimento da tua palavra que foi feita através do profeta Joel, cumprindo-se nos dias de Jesus, aleluia, e dos seus apóstolos. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós que vamos participar desse trabalho, que seja para a edificação de todos. Abençoa o teu filho que vai transmitir a mensagem. Sê com ele, Deus. Em o nome de Jesus, assim eu te peço e eu te agradeço. Meus amados, nós queremos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dar por aberto esse trabalho EBJ e fazemos para a glória do nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, e eu digo amém. Então, amados, é só uma palavra para vocês, todos são bem-vindos em nome de Jesus, e nós vamos ter logo mais uma reunião com o nosso pastor Martim, e certamente vai ter uma definição sobre a abertura das igrejas, e será comunicada ao setor através dos dirigentes, através dos líderes de departamento, o dia e algumas metas que serão tomadas também para que isso aconteça. Então, amanhã certamente chegará aos irmãos alguma informação nesse sentido. Vamos orando para que Deus abençoe a todos nós nessa tarefa. Não é fácil, é árdua, mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Tá? A paz do Senhor, irmão José Vitor, com a palavra. Amém. Obrigado, pastor, pelo apoio nesse trabalho. Bom, nós, ao final do culto, nós faremos uma oração. Então, temos 2 pedidos de oração, um pela mãe da irmã Suzy, aqui da nossa congregação, ela nos pediu oração hoje, e outro pedido pelo pastor Gonzaga, que estaria ministrando amanhã, mas ele está enfermo, a esposa dele nos comunicou hoje, portanto, amanhã nós teremos outro irmão que irá substituí-lo na ministração do estudo. O preletor de hoje eu vou deixar a cargo do pastor Cardoso para apresentar, é André Feitosa, mas eu quero que ele faça as devidas honras, como também é coordenador do setor. A paz do Senhor, pastor André. Pai do Senhor, pastor Cardoso, satisfação revê-lo ainda que virtualmente, hein? A satisfação é nossa, seja bem-vindo, viu? Obrigado. De manhã, de tarde e de noite. O Senhor é uma bênção de Deus e é uma pessoa muito especial para nós, tá? Obrigado. Deus lhe use de forma poderosa agora e sempre. Queremos que os irmãos todos, vamos dizer para eles, seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. De Jesus, irmão. Amém. Amém. Pode ficar Graças a Deus. Muito bem. Eu vou fazer a apresentação dos líderes do setor, aqueles que se inscreveram nessa EBJ, começando pela congregação de Alvorada, o nosso irmão Pablo, que está
dirigindo, né, a mocidade nesse ano, ali na congregação de Alvorada, juntamente com o irmão João Batista, que também é o nosso vice-coordenador do setor, está aí, irmão Pablo. Seja bem-vindo, Pablo. Obrigado pela sua presença, nossos irmãos de Alvorada. A congregação Brilho Celeste, eu não sei se eles conseguiram entrar, mas é o nosso irmão Felipe, o nosso irmão Denilson, eles fizeram a inscrição, mas acredito que ainda não conseguiram entrar. Da Estrela da Manhã, o nosso irmão Josivan e irmão Gildean, eles estão aqui, estou vendo. Muito bem, sejam bem-vindos. Congregação de Estrela da Manhã, congregação de Niterói, nosso irmão Renato, que está também conosco. Congregação de Rio Jordão, o nosso irmão também, Carlos André, que está conosco aqui nessa noite. Então, foram esses irmãos que se inscreveram da liderança para participar conosco. Eu já quero passar o trabalho ao nosso pastor André Feitosa, agradecendo a ele por ter aceitado o nosso convite. No ano passado, ele esteve conosco no sábado pela manhã, na ministração sobre a igreja de Sardes, e eu disse a ele que ele estaria conosco outra vez. Então, está aí, pastor André, seja bem-vindo e fique à vontade, nós estaremos encerrando o culto às 21h30. Amém. Muito obrigado, irmão Vitor. Obrigado, pastor Cardoso, por nos permitir mais uma vez, né, para o púlpito da sua igreja, ainda que virtualmente, né, para trazer aqui uma reflexão para nós. Eu quero, desde já, agradecer, né? Começar agradecendo, dizer também que é uma alegria poder voltar ao setor 13, a Igreja do Potengi e demais congregações do setor, e principalmente para falar de um tema tão relevante para nós, né? Que é sobre o pentecostalismo, né? O tema que nos foi proposto é exatamente falar sobre isso, né? A perspectiva bíblica do pentecostalismo, né? Os fundamentos bíblicos do pentecostalismo, né? Eu estava preparando alguma coisa do que nós vamos refletir nesta noite, e eu lembrei que uma vez eu perguntei para uma série de pessoas, né, por que nós somos pentecostais? Por que nós afirmamos que somos pentecostais? E, para uma surpresa, definir, né, foi uma surpresa, muita gente não sabia nem definir por que é que a gente se denomina pentecostal, porque nós somos pentecostais, né? Alguns diziam que é porque a gente fala em línguas estranhas, né? Outros diziam que é porque nós acreditamos no Espírito Santo, mas, na verdade, tudo isso são respostas inconclusivas do que realmente ou vem a ser o pentecostalismo, né? E eu queria começar nesta noite, né, justamente fazendo esta definição, definindo realmente o que é o pentecostalismo, dizemos nos nominamos, né? E tem uma definição bem sucinta, mas bem precisa, né, do dicionário pentecostal do pastor Cláudio Bion de Andrade. Ele diz que o pentecostalismo foi um movimento evangélico surgido nos Estados Unidos no início do século XX, cuja ênfase é a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, assim chamado por ter o Espírito Santo descido sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Então, nós já observamos que a definição de pentecostalismo tem a ver com uma cosmovisão cristã a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo na igreja na atualidade, né? Então, é importante a gente definir isso, né? Porque às vezes a gente há também algumas definições do que é ser pentecostal e o que é não ser pentecostal, que às vezes torna-se até um pouco desrespeitoso com aqueles que não são pentecostais, né? Há quem diga, por exemplo, às vezes, numa forma de mostrar a distinção entre os pentecostais e não pentecostais, algumas pessoas dizem que os não pentecostais ou os tradicionais são aqueles que não acreditam no Espírito Santo, e isso pode gerar um certo desconforto, um certo mal-estar, uma vez que a crença no Espírito Santo
não necessariamente é uma característica do pentecostalismo. A crença no Espírito Santo, ou crer no Espírito Santo, é uma característica do cristianismo ortodoxo, seja ele fundamentalista, tradicional, ou seja ele pentecostal. Então, a definição mais correta... Sim? Só, perdão, a interrupção. Tem algum ventilador ligado próximo? Eita, eu vou desligar. Um momento só, por favor. É só porque tá dando corte. Tá certo. Pronto, irmãos. Eu acho que era isso que estava incomodando alguns irmãos, mas agora deu certo. Pronto, acho que agora melhorou, né? A gente tem que ir se adaptando a essa nova realidade, né? Perfeito. Obrigado. Bom, então, como nós falávamos, a definição correta é essa. O que nos distingue dos não pentecostais é que nós acreditamos na manifestação contemporânea do Espírito Santo e dos dons espirituais. Perdão, irmão, eu estou aqui meio... Aqui o suporte caiu. Sim, nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais, o Espírito Santo, na manifestação dos dons espirituais. Essa é a definição correta. Então, definimos aí o que é o pentecostalismo, né? Nós vamos agora mostrar a diferença, essa cosmovisão. Nós falamos aqui que o pentecostalismo é uma cosmovisão cristã a respeito da pessoa e da igreja na atualidade, ok? Existem duas correntes teológicas que... Eu acho que o microfone está desligando, né? Os irmãos estão me ouvindo? Sim. Era alguém que estava... Já removi, já. Certo, correto. Então, existem duas formas ou duas correntes teológicas, ou duas cosmovisões cristãs a respeito dessa interação, desse relacionamento da igreja com a pessoa e a obra do Espírito Santo. Tá? Existe uma corrente chamada de cessacionismo, que é aquela crença que acredita que as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo elas foram exclusivamente para o período da igreja primitiva. Ou seja, a igreja do primeiro século, ela era dotada de capacitações sobrenaturais do Espírito Santo, porque isso fazia-se necessário naquela ocasião, haja visto que o cano não havia sido formado e, por conseguinte, a igreja precisava dessa capacitação para se manter fiel à sã doutrina. Essa é uma visão chamada de cessacionismo, que é uma corrente que explica por que não acredita na atualidade das manifestações dos dons espirituais, ok? No finalzinho a gente vai fazer tentar fazer uma exegese do texto que é praticamente o textual dessa corrente. Existe uma outra corrente chamada de continuismo, que é aquela cosmovisão cristã que acredita na continuidade dos dons espirituais, na contemporaneidade dos dons espirituais. Ou seja, as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo continuam ativas na igreja, no meio da igreja. E é dessa cosmovisão que surge o movimento pentecostal. Eu queria pontuar uma coisa que eu acho extremamente importante nós falarmos, é que quando a gente define que o movimento pentecostal ele teve início no início do século XX, dá a entender que é algo novo que foi inserido no cristianismo. E a gente vai perceber no decorrer da nossa reflexão que a manifestação, os dons espirituais, a ação do Espírito Santo no meio da igreja, ela sempre foi algo ativo. Ela sempre foi algo comum, até mesmo no período em que nós não tínhamos, digamos assim, uma corrente eclesiástica focada ou defensora dessa doutrina, mas ela sempre teve muito atuante nas pessoas. Nós vamos perceber que no decorrer da história sempre houve homens que eram piedosos e que acreditavam
nos dons espirituais, ainda que o movimento pentecostal tenha sido algo que sucedeu historicamente, na linha do tempo, sucedeu esses homens, tá certo? Bom, eu queria também falar algo que eu acho importante, essa questão primeiro nós temos que entender que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Nós acreditamos que o Espírito Santo, ele é Deus, e nós cremos num Deus, o Deus que a Bíblia nos revela, é um Deus que ele sempre interage com a sua criação. É um Deus que sempre está em constante interação com o homem que ele criou. Nós vamos perceber, por exemplo, que quando Deus criou Adão e Eva, a Bíblia diz que toda tarde Deus ia interagir e conversar com este homem. Então nós acreditamos num Deus que ele tem prazer em se comunicar com a sua criação. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós acreditamos. Um Deus que interage com o seu povo, que interage com a sua criação. Não é um Deus que criou o universo, criou o homem, deixou ele ao léu e não mais se relacionou com ele. Absolutamente. E nós observamos, inclusive, isso, que até mesmo após a queda do homem, Deus ainda assim foi ao encontro deste homem, foi em busca desse homem e buscou restaurar esse relacionamento com ele. Então, é importante a gente pontuar isso, porque quando nós falamos da ação do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, nós estamos falando do próprio Deus interagindo com a sua criação. Ok? Então, nós vamos perceber nas Escrituras que o Espírito Santo também sempre esteve ativo em toda a história da humanidade. Em toda a história da criação, da criatura, o Espírito Santo esteve sempre muito ativo nesse momento. Na criação, a Bíblia fala lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, aqui nesse versículo, a gente já vê a ação do Espírito Santo desde o Gênesis, desde as origens, desde os primórdios. O Espírito Santo já estava ali na criação do universo e, por conseguinte, na criação do homem, porque o próprio o homem, quando Deus vai criar o homem, desfaçamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nós observamos que o Espírito Santo ativo desde a criação, nós observamos que o Espírito Santo foi um agente ativo na criação do homem, na criação do ser humano, e nós vamos perceber que no decorrer de toda a história veterotestamentária, nós vamos perceber o Espírito Santo também capacitando e usando homens para realizar a obra de Deus. Eu queria começar mencionando, por exemplo, o caso de Moisés. Né? Moisés era... Quero começar mencionando José. Né? José, um dos filhos de Jacó, que foi vendido no Egito, e a Bíblia fala que Faraó observou que o Espírito de Deus era sobre ou era com José. Diz o texto lá em Gênesis, capítulo 41, versículo 38, diz assim: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Então, a primeira percepção, ou uma das percepções que o Faraó faz a respeito de José, é que ele era dotado do Espírito de Deus. É que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, realmente estava sobre a vida de José. E nós estamos falando num período do Antigo Testamento, num período patriarcal. Então, nós observamos que também essa cultura, essa ideia de um Espírito Santo que interage, que manifesta-se ao homem e que habita neste homem, não é algo... Perdão, irmãos, não é algo novo, é algo que nós vamos encontrar, inclusive, em toda a história do Antigo Testamento, ok? Quando a gente, continuando folheando a Bíblia, a gente vai perceber que a Bíblia também fala que Deus, ele concedeu o Espírito Santo, ou do seu Espírito a Moisés, para conduzir o povo. Lá em Números, capítulo 11, versículo 16 e 17, o texto bíblico diz o seguinte: e disse o Senhor a Moisés:
ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Aí preste atenção que aqui diz o texto. Então, eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu não as leve sozinho. Então, nós observamos aqui que Deus, conhecendo aquela obra demasiadamente grande para Moisés, Deus orienta Moisés que chamassem homens para lhe ajudar. E aí Deus diz, olha, eu tirarei do Espírito que pus sobre ti, que está sobre ti, e porei sobre eles. O que significa, o que dá a entender, que a ação do Espírito Santo visava capacitar esses homens para aquele mistério, para aquele trabalho, para aquele ofício que era de ajudar o grande legislador do povo de Deus. Mas o texto ele é bem claro, lá em Números, conforme nós citamos, em Números 11, 16, que Deus fala que havia um espírito sobre Moisés e que desse espírito Deus também concederia àqueles homens que haveria de ajudar. Então, percepção que nós temos, ou que nós podemos concluir desse texto, é que a obra de Deus, ela para ser realizada por homens, que somos falhos, que temos as nossas falhas, ela precisa que o Espírito capacite o homem para que ele possa fazer algo de relevante para Deus, né? Então, quando você vê os grandes homens do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, você vai ver que sobre eles havia um poder sobrenatural para que eles pudessem fazer algo em benefício do povo de Deus. Então, nós já observamos aqui que a ação do Espírito Santo, e é interessante que eu não fugi do tema, a gente vai falar um pouco mais adiante, que a fundamentação bíblica para o pentecostalismo começa na ideia bíblica de que o Espírito Santo interage com o homem que Deus criou. Este homem que Deus criou, este homem que Deus viu errante, que Deus buscou novamente, e a quem Deus delega tarefas para ser realizado, esse homem precisa da ação do Espírito Santo para fazer algo que atenda à demanda do reino de Deus. Então, nós observamos que no Antigo Testamento, essa capacitação, Deus capacitava aqueles homens que ele queria chamar e designar para fazer alguma atividade ou desempenhar alguma missão específica para a qual Deus chamava. Esse mesmo espírito, nós vamos ver sobre a vida de Josué. Josué, o grande ajudador de Moisés, o grande coadjuvante de Moisés, e que viera a sucedê-lo, também era um homem cujo Espírito de Deus habitava. Lá em Números, capítulo 27, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: então disse o Senhor a Moisés, toma a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Então, você observa, nós observamos aqui, que Josué, o homem que Deus designou, o homem que Deus chamou para suceder Moisés, era alguém cujo Espírito de Deus estava sobre ele. Ok? E ainda continuando esse raciocínio, a gente vai perceber que no decorrer de todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele se apropriava de homens, né, e os capacitava para exercer aquilo que Deus o havia chamado, seja para o ministério profético, para o ministério sacerdotal, seja para reinar sobre o povo, enfim, nós vamos perceber que o Espírito Santo, ele usa e capacita. Tem um texto lá em Samuel que diz que o Espírito de Deus se apoderou de Saul e Saul profetizou. Saul era o rei escolhido. Há quem diga que Saul foi escolhido pelos homens e Davi foi o rei escolhido por Deus, mas quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ver que tanto Saul quanto Davi foram reis escolhidos por Deus. O que diferencia um do outro era a forma como eles reagiram às suas falhas, aos seus erros, né? Enquanto Davi os admitia e procurava melhorar, Saul, lamentavelmente,
tentava justificar as suas falhas, e por isso não alcançava misericórdia da parte de Deus. Mas nós observamos que quando Saul começou fazendo as coisas corretas. Saul começou como uma escolha de Deus. E o texto diz que o Espírito de Deus era sobre ele e ele profetizou. Então nós vamos observar, queridos irmãos, que durante todo o Antigo Testamento nós vamos ver a ação do Espírito Santo sobre homens, né, que Deus quis capacitar para fazer algo para ele. Agora, essa ação do Espírito Santo sobre a vida de homens e mulheres não é algo que se limitou tão somente aos homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento, absolutamente. Nós vamos entrar no Novo Testamento, né, coroados por ações e por textos que mostram exatamente a atividade intensa do Espírito Santo entre os homens. O próprio nascimento de Jesus, o nascimento de Cristo, né, foi consequência, foi obra do Espírito Santo sobre a vida de Maria, uma jovem piedosa, temente a Deus, a qual Deus escolheu para que ela pudesse dar à luz ao Messias. Mas observe que a Bíblia vai dizer lá em Lucas que o que estava nela foi gerado como obra do Espírito Santo. A gente vai ver o Espírito Santo agindo na criação, interagindo entre os homens, usando os homens com os propósitos de Deus, os propósitos específicos de Deus. Então nós vamos observar que esse conceito de um espírito capacitador para que o homem possa desempenhar algo para Deus era algo muito comum, ainda que no período do Antigo Testamento. Quando nós vamos para o Novo Testamento, já citei aqui o caso de Maria, mas Maria não é o único caso onde a gente vê a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre homens e mulheres, já no Novo Testamento, para cumprir os desígnios de Deus. Nós vamos perceber que muitos outros textos apontam para isso. Lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 67, o texto diz assim: e Zacarias, seu pai, obviamente falando sobre o pai de João Batista, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo. Aí o texto continua. Então você observa aqui que o texto vai mostrar que Zacarias, que era pai de João Batista, o precursor do Messias, aquele que veio para preparar o caminho do Messias, era um homem cheio do Espírito Santo. E o texto é bem claro quando diz que ele foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Então nós observamos que a profecia é resultado da ação do Espírito Santo na vida de homens piedosos, né? Então nós vamos observar, né, que não só Zacarias, como a sua mulher também, Isabel, foi cheia do Espírito Santo. E o texto diz assim: e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Lucas, capítulo 1, versículo 41. Então, nós observamos, já estamos observando aqui, que né, ela foi cheia do Espírito Santo, né? Uma mulher piedosa cheia do Espírito Santo, que também desempenhou uma missão para Deus, né? Gerou João Batista, né? O precursor do Messias, aquele que veio para preparar o caminho. Então, nós observamos, queridos irmãos, né, que nós, desde a criação, desde Gênesis, até as páginas do Novo Testamento, nós vemos o Espírito Santo desempenhando algo de sobrenatural para, em função do reino de Deus, para capacitar o povo, homens e mulheres do povo de Deus, a desempenhar ou a desenvolver algo relevante para Deus. Ainda há um outro texto também, né, ainda no livro de Lucas, falando sobre um outro personagem nesse acontecimento, nessa narrativa do nascimento de Jesus, né, e da vinda do Messias, que está narrado no capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25 ao 27, diz assim:
Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simão, e este era homem justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então, nós observamos, quando falamos aqui o caso de Zacarias, nós observamos que o texto diz que ele foi cheio do Espírito Santo e ele profetizou. Ou seja, o Espírito Santo nele o capacitou para profetizar. E aqui nós observamos, no caso de Simeão, que o texto diz que ele foi cheio do Espírito Santo. E por ser cheio do Espírito Santo, o Espírito lhe revelou. E aí nós já observamos uma outra nuance dessa ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que usa, né, de forma profética, o Espírito Santo também que revela ao homem a vontade e os desígnios de Deus. Então, nós observamos que tudo que nós acreditamos que é a ação do Espírito Santo hoje, na atualidade da igreja, não é algo muito, eu diria, moderno. Não é algo que surgiu de 1920 para cá. Nós vamos encontrar toda essa ação do Espírito Santo em todas as páginas das Escrituras. O Espírito Santo agindo, fazendo algo sobrenatural em benefício da igreja e por intermédio do seu povo. Então, esse conceito, ele é intrínseco à própria história do povo de Deus, quer no Antigo, quer no Novo Testamento. Nós não criamos uma nova doutrina, nós não inventamos uma nova doutrina, muito pelo contrário, nós estamos nos atendo à doutrina que é desde o princípio. É o conceito de um Deus que interage com seu povo por intermédio do Espírito Santo. Né? Pedro vai dizer que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas que homens cheios do Espírito Santo, eles profetizaram. Então, nós observamos que, se nós entendermos que a Bíblia é um livro todo revelado, e que a Bíblia, boa parte do conteúdo da Bíblia Sagrada, foram resultado da ação profética de homens usados pelo Espírito Santo, a gente vai entender que sem a contemporaneidade, sem a ação do Espírito Santo, há um vácuo na obra de Deus. Certamente, sem a ação do Espírito Santo, nós não chegaríamos aonde nós chegamos. Nós não estaríamos onde nós estamos. Nós certamente não teríamos todas essas coisas para contar que nós temos hoje. Nós não conheceríamos todos esses desígnios de Deus que nós conhecemos hoje. Então, é importante a gente saber disso, a gente nos conscientizar disso, ok? Bom, então nós citamos aqui, né, só recapitulando, que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós observamos a ação do Espírito Santo em função da igreja, e através de homens e mulheres piedosos. Né? Havia no Antigo Testamento, o profeta Joel, ele profetiza que essa ação do Espírito Santo, ela continuaria e ganharia uma amplitude num tempo vindouro, ok? Você observa que a profecia de Davi. Perdão, irmãos, desculpa, eu perdi aqui perdi aqui o foco. Sim, nós vamos observar que lá em Joel, ele profetiza uma profecia a respeito da ação do Espírito Santo. E ele diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os seus servos e sobre as suas servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Se você observar esse texto de Joel, ele não aponta para nada, absolutamente nada, que não acontecesse já naquela época. Ele não aponta para nada, nenhuma ação sobrenatural do Espírito Santo que não fosse peculiar ao povo de Deus. Certo? Agora, o que muda?
Muda exatamente a amplitude com que essas coisas aconteceriam. Se no Antigo Testamento essas coisas aconteciam pontualmente sobre um homem ou uma mulher, é a quem Deus chamara, nós observamos que na profecia de Joel, isso ganha uma dimensão muito maior. Isso ganha um alcance muito maior. E é exatamente isso que nós vamos ver no Novo Testamento. É exatamente isso que nós vamos ver no Pentecostes. É a amplitude dessa ideia, desse conceito, ou dessa ação do Espírito Santo sobre homens e mulheres. Ok? Então você observa que ele diz que ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, ou seja, sobre todo homem. Essa já era uma promessa que abarcaria muito mais pessoas do que acontecia no Antigo Testamento, né? E aí é interessante que ele diz, olha, eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne, né? Aí ele fala de filhos, de filhas, de velhos e de jovens, ou seja, não havia mais limitação, não era mais agora só o profeta que iria profetizar, não era só mais o sacerdote que iria receber o sobrenatural do Espírito Santo, mas seria todos aqueles que se colocassem à disposição, que se colocassem na posição de ser usado pelo Espírito Santo. E aí nós vamos observar mais adiante que no Pentecostes há o cumprimento dessa profecia. E aí essa profecia que foi profetizada pelo profeta Joel, depois ela foi ratificada, ou ela foi corroborada pelo apóstolo Pedro, lá no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, a Bíblia diz que havia 120 discípulos orando no cenáculo, e de repente veio um vento veemente, né, e um som como de muitas águas, e foram vistas línguas repartidas como de fogo sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas. E aí aquilo causou uma perplexidade muito grande entre os judeus, porque era algo que eles não tinham visto, que eles não tinham percebido, pessoas falando em línguas diferentes, e até mesmo em idiomas que eles não tinham o conhecimento nato. Ou seja, houve algo de sobrenatural naquele momento. E aí os judeus ficaram atônitos, ficaram admirados e perplexos, e Pedro toma a iniciativa de explicar para eles o que é que estava acontecendo. O que era aquilo? Né? Que situação era aquela? Né? Que fato era aquele que eles não tinham, que eles não estavam entendendo? E aí Pedro começa exatamente trazendo à memória daqueles judeus o que o profeta Joel havia escrito. E aí o texto diz assim, Pedro tomando a palavra, ele diz assim, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda carne. Ou seja, Pedro está dizendo, olha, aquilo que Joel havia profetizado está se cumprindo hoje. Ou seja, aquilo que Deus fazia pontualmente há centenas de anos atrás, aquilo que Deus vinha fazendo esporadicamente sobre algumas pessoas, agora ele vai fazer sobre toda a carne. Ele vai derramar o seu espírito sobre toda a carne. Esse espírito vai se apoderar não só de um grupo limitado de pessoas, mas de um número sem par de pessoas, para, obviamente, fazer aquilo que apraz a ele. Então, nós observamos que Pedro, ele ratifica que aquele momento cumpria aquela profecia que havia sido dada por intermédio do profeta Joel, né? E aí, o que é que acontece? E o texto diz que os judeus, ouvindo aquilo, ficaram perplexos, ficaram atônitos e ficaram compungidos com aquela mensagem e perguntaram a Pedro o que eles deveriam fazer. E aí Pedro toma a palavra, né, e vaticina o que eles deveriam fazer. Lá no versículo 38 e 39 ele diz, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis
o dom do Espírito Santo. Aí ele finaliza dizendo assim, porque a promessa, e que promessa? Se você voltar para o versículo 38, você vê que Pedro, ele responde ao questionamento dos judeus. O que é que eles deveriam fazer? Aí ele diz, olha, arrependam-se. Arrependam-se. E por conseguinte, em profissão pública de fé de que vocês se arrependeram, vocês vão ser batizados. Aí ele diz, para perdão dos pecados. Arrependimento para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, parafraseando o que Pedro disse, se você se arrepender e esse arrependimento produzir mudança de vida, se você se arrepender e esse arrependimento produzir uma mudança de comportamento na sua vida, você vai ter perdão de pecados e você vai receber o dom do Espírito Santo. E aí ele diz, porque a promessa, que promessa é essa? É aquela que deixaram os judeus atônitos. É a origem do questionamento. É o que levou Pedro a dar essa resposta. Diz, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ora, a origem de toda essa discussão, a origem de toda essa preleção de Pedro, estava exatamente no episódio que aconteceu, que era a manifestação sobrenatural do Espírito Santo. É aquilo que o profeta havia profetizado e que agora estava se cumprindo. E aí Pedro diz, olha, essa promessa também é para você. Certo? Contanto que você se arrependa, e se arrependendo, você se batize, e aí você vai receber o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Então nós observamos nesse texto que Pedro, na resposta de Pedro, que Pedro deixa bem claro, de uma forma inconfundível, de uma forma muito cristalina, muito transparente, que a promessa do Espírito Santo era algo que iria transcender, inclusive, a sua própria geração. Por isso que ele diz, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e aí o alcance é muito maior, quando ele diz, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Ou seja, a promessa do Espírito Santo é para todo aquele que, ouvindo a mensagem, responde positivamente, se arrepende dos seus pecados e vive uma vida transformada, o que é testificado através do batismo. Então, nós observamos que pentecostalismo é isso. É acreditar que essa promessa também diz respeito a nós. É acreditar que esse dom do Espírito Santo está disponível para nós que somos aquela geração que estava longe aos olhos de Pedro. Aquela geração que não era eles nem os filhos deles, mas aqueles que estavam longe e que Deus haveria de chamar. E nós que somos chamados por Deus, nós somos, aleluia, a geração que Deus quer usar neste tempo como instrumentos do Espírito Santo para a edificação do reino de Deus. Eu louvo a Deus, eu dou graças a Deus porque eu entendo esta promessa. E eu me coloco disponível nas mãos de Deus. E Ele, por graça, nos usa como canais, como instrumentos do seu Espírito Santo, como vasos, ainda que de barro, né? Mas que temos a excelência do poder, o poder do Espírito Santo. Querido jovem, você é o vaso que nesta dispensação, que nesses dias, que Deus quer encher de algo muito valoroso, de algo muito precioso, a saber, do seu Espírito Santo. Então, nós observamos que Pedro deixa bem claro que essa promessa não era só para aquela geração. Nós falamos aqui, no começo, que existe uma corrente teológica, né, que acredita na cessação, né, o cessacionismo, que acredita na cessação ou na interrupção dessas manifestações. Mas se nós observarmos na igreja do Pentecostes, se nós observarmos na promessa
que Pedro fala aqui. Essa promessa, ela nos alcança. Essa promessa, ela alcança todos os que estão longe e que Deus chama. E nós vamos perceber que a manifestação do Espírito Santo não foi algo que ficou limitado tão somente ao dia de Pentecostes, não. Nós vamos perceber que toda a igreja neotestamentária, toda a igreja de Atos, toda a igreja narrada nas Escrituras, é uma igreja onde houve a manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Quando nós vamos perceber, nós citamos capítulo 2 de Atos, onde os apóstolos eles viram aquela primeira manifestação, mas aquilo não foi uma situação sui generis, não, aquilo passou a ser a dinâmica do reino. Ou seja, as pessoas se convertiam, essas pessoas que se convertiam, elas eram usadas pelo Espírito Santo de forma sobrenatural e com manifestações de dons sobrenaturais. Lá em Samaria, a Bíblia fala que Filipe foi e pregou o evangelho lá em Samaria, e os apóstolos começaram tomando ciência de que Filipe havia pregado o evangelho, muitos haviam se convertido lá em Samaria, eles agora saem de Jerusalém e vai até Samaria. Atos capítulo 8, versículo 14 a 17 diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Observe que eles receberam o Espírito Santo, e aí lá no versículo 17 fala assim: então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Veja que no versículo 14 diz que eles receberam a palavra. No capítulo 17, versículo 17, diz que eles receberam o Espírito Santo. Veja se não cumpre-se aquilo que Pedro falou: arrependei-vos, sejam batizados e recebereis perdão dos vossos pecados e o dom do Espírito Santo. Aqui em Samaria nós vemos exatamente isso que aconteceu. Eles ouviram a mensagem da pregação por intermédio de Filipe, aceitaram, tiveram suas vidas transformadas e agora receberam o Espírito Santo. Mais adiante a gente vai ver também que lá em Cesareia, na cidade de Cesareia, na casa de um homem piedoso chamado Cornélio, os apóstolos também vão lá, Pedro vai lá e começa a pregar o evangelho, prega o evangelho. E eles recebem a palavra e o Espírito Santo também eles concedem. Atos capítulo 10, versículo 43 e 44 diz assim: a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então nós observamos aqui em Cesareia, na casa de Cornélio, que eles ouviram o evangelho, creram naquele evangelho e receberam o Espírito Santo. Nós observamos, queridos irmãos, que isso não é uma exceção. Isso é a regra. A regra é a igreja transformada pelo poder do evangelho, ela agora ser também canal do Espírito Santo para a promoção do reino de Deus. Quando a gente vai para a cidade de Éfeso, também tem uma situação bem interessante, lá no capítulo 19 de Atos, e eu vou ler o texto, que diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Esse texto é interessante, porque ele vai mostrar exatamente que uma mensagem, o evangelho pleno, é aquele evangelho que vai pregar transformação de vida, mas que vai pregar também essa
essa convicção de que o Espírito Santo, ele nos usa. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está no seio da sua igreja. Mas, irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu tenho observado que muita gente critica. Eu vi até uma postagem há poucos dias de um pastor tradicional, né, fundamentalista, onde ele fazia uma crítica, até quando a nossa igreja, a Assembleia de Deus, fez 109 anos, ele fazia uma crítica e na ótica dele ele disse que não havia o que se comemorar. Né? E citou lá algumas coisas que na ótica dele é o que representa o movimento pentecostal. E nós sabemos, e é bem verdade, que existem exageros no nosso meio. Nós sabemos que existe infantilidade no nosso meio. Nós sabemos que existem pessoas imaturas no nosso meio. Nós sabemos que existem pessoas fraudulentas no nosso meio. Isso aí tudo nós sabemos. Mas isso não invalida a ação do Espírito Santo. Isso não invalida a manifestação do Espírito Santo no meio da igreja. Por isso que o Espírito também nos dá o discernimento, para a gente discernir aquilo que provém dele e aquilo que não provém. Então, é importante falar isso, porque às vezes algumas pessoas, no afã, né, de justificar a sua incredulidade na manifestação sobrenatural do Espírito Santo, elas começam a apresentar uma série de deformidades, uma série de incoerências que nós as conhecemos e sabemos que existe, é fato, né? Mas que não anula a ação do Espírito Santo. Meus irmãos, se nós acreditarmos que a ação ou o erro humano anula a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, nós vamos acreditar que esse Deus é um Deus muito desprovido de poder. Não é verdade? É um Deus muito pequeno, a ponto de se sujeitar aos erros humanos. Então, não decreto essa argumentação de que existe infantilidade, existe meninice. Tudo isso nós sabemos, né? Tudo isso nós sabemos, né? Que existe os milagres vindo de Deus, mas existe também muita coisa que não provém de Deus. Por isso que nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento para discernir todas as coisas. João, escrevendo a sua epístola, ele diz que o homem... que nós já temos a unção do Santo e não necessitamos que ninguém nos ensine nada, né? Porque a unção que nós temos, ela nos faz conhecer todas as coisas. Então, a unção do Espírito Santo, né? A Bíblia, Paulo escrevendo, ele diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas e em nada ele é confundido. Mas só um parênteses para a gente não perder esse foco, né? Por fim, eu queria também ler um versículo que está lá em Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E esse capítulo 12 de 1 Coríntios é bem interessante, porque Paulo vai falar exatamente sobre a diversidade das manifestações e dos dons, bem como também a diversidade, né, da igreja, a multiplicidade que é a igreja e a utilidade de todos os seus membros. Mas no capítulo 12, versículo 7, ele diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E ele vai citar uma série, os dons espirituais, que o Espírito Santo, ele concede a cada um. E aí, irmãos, eu achei interessante, porque a palavra que ele usa, quando ele diz que a manifestação do Espírito, ele usa a palavra phaneron, né, que significa, na origem, no grego, significa tornar visível ou observável. Ou seja, aquilo que se vê, aquilo que se percebe. Então, a manifestação do Espírito Santo é algo perceptível no meio da igreja. É algo que se vê no meio da igreja. É algo que se observa no meio da igreja. A ação do Espírito Santo no meio da igreja não é algo subjetivo, não é algo que fica no campo só das sensações, não, mas são coisas que se veem, coisas que são perceptíveis, que são observáveis, né? Essa é a ação do Espírito Santo no meio da sua igreja, né? E por fim, eu queria, e já estou caminhando para terminar, eu peço até a compreensão de vocês, porque conforme o pastor Cardoso mesmo disse, nós temos uma reunião, e já deve até ter começado às 21 horas, e eu vou precisar participar dessa reunião, e eu queria finalizar fazendo uma exegese do texto, que é muito usado pelos cessacionistas no que diz respeito à atualidade dos dons espirituais. Há um texto lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 ao 10, quando Paulo diz assim, naquele capítulo que a gente chama como capítulo do amor, né? Fala sobre a excelência do amor, e Paulo diz assim: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão.
havendo ciência, o conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte será aniquilado. Então, esse é o texto por excelência que os sensacionistas usam para justificar ou para tentar respaldar a sua convicção, a sua crença de que os dons espirituais cessaram na igreja primitiva. Qual é a lógica que eles usam? Ora, havia necessidade desses dons sobrenaturais porque a igreja ainda não tinha um conjunto de regras que foi estabelecido com o fechamento do cânon do Novo Testamento. Então, como a igreja não tinha regras claras e definidas, ela precisava dessas capacitações sobrenaturais. Uma vez que a igreja fechou o cânon do Novo Testamento, então não há mais necessidade desses dons. Primeira coisa que a gente observa nesse texto é que uma exegese do texto não nos leva a crer nesse sentido. Ele não nos dá essa interpretação. Você observa que Paulo demonstra realmente que esses dons eles cessarão. Mas ele, em momento nenhum ele diz que eles cessarão em algum momento da história da igreja. Né? Muito pelo contrário, ele diz, olha, mas quando vier o que é perfeito, então tudo que é em parte será aniquilado. Ora, a perfeição, ou a vinda, o advento da perfeição, fala sobre a vinda de Cristo, fala sobre o arrebatamento da igreja, fala sobre nós estarmos no estado de perfeição, no estado de glória. Enquanto nós não estivermos nisso, nós estamos no estado de imperfeição. Por isso, precisamos desses dons do Espírito Santo para nos ajudar na nossa caminhada. É interessante nós falarmos isso, porque a Bíblia não nos dá respaldo para mostrar a interrupção dos dons espirituais. Quando Jesus, lá na grande comissão, ele diz assim, e esses sinais seguirão os que crerem, né? E aí ele vai citar uma série de manifestações sobrenaturais, né? Observe que ele não estabelece um período, ele não estabelece até quando isso aconteceria. Mas enquanto houver homens e mulheres de fé, que, ouvindo a mensagem do Evangelho, se arrependeram, se converteram, receberam o perdão dos seus pecados, eles também estarão aptos para receber o dom do Espírito Santo. De forma que, irmãos, o movimento pentecostal moderno, conforme nós conhecemos hoje, como um movimento religioso, ele vai surgir no ano de 1906 nos Estados Unidos, em Los Angeles, né, através, principalmente, capitaneado por um pastor afro-americano por nome de William Joseph Seymour. Mas nós sabemos que Seymour, simplesmente, ele deu expansão àquilo que já era uma convicção de todos os homens e mulheres piedosos. Nós vamos perceber que os grandes evangelistas do século XVIII e XIX, muitos deles acreditavam nos dons sobrenaturais. Né? O próprio John Wesley era um homem que acreditava e que falava em línguas, que acreditava, que ensinava essas coisas. Então, o movimento pentecostal moderno, ele não trouxe uma inovação à doutrina cristã, mas era um resgate daquilo que sempre fez parte do cristianismo, sempre fez parte da história do povo de Deus, que é a ação sobrenatural do Espírito Santo, capacitando homens e mulheres para o exercício da obra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu peço a compreensão de todos, né? Eu queria até falar um pouco mais, mas em virtude do compromisso que também foi extemporâneo, eu não sabia, essa reunião foi marcada hoje, mas ela é extremamente relevante porque tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, tá certo? Mas eu quero agradecer mais uma vez ao pastor João Batista Cardoso, pastor coordenador do setor. Quero agradecer ao irmão João Vitor também pela lembrança do nosso nome. Certamente ele tinha um leque de opções que poderiam explanar o tema muito melhor, mas ele é muito caridoso, muito piedoso, nos deu essa oportunidade, né? Aos demais irmãos que estão aí interagindo também através da live, que Deus abençoe a todos e muito obrigado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém, pastor André. Nós que agradecemos pela sua participação, tá certo? Está liberado, com certeza. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando. Espero que em breve a gente possa estar juntos novamente, tá? Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço, meu Deus.
Deus abençoe. Os irmãos que estão aqui conosco não saiam agora, tá? Esteve conosco há pouco tempo, mas eu acho que ele tinha outro compromisso também, o nosso diretor-geral do DEJAD, nosso irmão Fred, mas ele precisou sair. Então, nós queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco hoje. Eu queria também apresentar a nossa equipe de liderança setorial, né? O nosso irmão João Batista, nosso vice-coordenador, nossa irmã Yasmin, que é a nossa secretária, que preparou toda a organização do grupo para os irmãos, nossa irmã Juliana, que é a nossa tesoureira também, responsável pelo setor de música do nosso setor, e o nosso irmão Natan, que vocês estão vendo aí, quem está dando todo o suporte tecnológico a essa EBJ. Então, eu agradeço a vocês, meus queridos, vocês são essenciais para esse trabalho, eu amo todos vocês. O nosso pastor Cardoso precisou sair mais cedo devido a essa reunião que nós teríamos aí, que o pastor Martim tem com todos os pastores, e nós vamos deixar as perguntas para outro dia, tá certo? Amanhã nós temos mais um dia de EBJ, estará conosco amanhã, substituindo o pastor Gonzaga, o professor Danilo Medeiros, ele estará ministrando o estudo de amanhã, a partir das 20 horas, tá? Então, os irmãos que estiveram hoje, continue conosco, e amanhã estejam também com a gente toda essa semana. O nosso irmão Fred falou comigo agora, disse que houve um imprevisto, mas que amanhã daria a sua palavra, então ele estará conosco também amanhã. Nós vamos orar, queridos, e queremos apresentar 2 pedidos de oração. Por favor, não saiam agora, vamos orar. Um pedido pela a mãe da irmã Suzy, que é uma das jovens da nossa congregação Polo. Ela está necessitando de orações, bem como também do nosso pastor Gonzaga, que está enfermo. Ele passou o dia enfermo, passou mal, teve uma queda de pressão, não se alimentou bem durante o dia, tanto que a esposa dele que me comunicou isso. Então, nós vamos orar por eles para que o Senhor chegue restaurando a sua saúde e abençoando a todos. Nós temos aqui agora 42 celulares conectados, mas nós temos famílias inteiras aqui ouvindo esse estudo nessa noite. Com certeza amanhã outros irmãos também estarão conosco. O nosso irmão Josivan também pede orações. Eu queria pedir para o irmão Pablo, eu acredito que ele está aqui conosco, irmão Pablo Bitu, que é o líder ali do DEJAD da congregação de Alvorada. Ele vai fazer essa oração por esses pedidos, pelo nosso irmão pastor Gonzaga, a mãe da irmã Suzy, e pelo irmão Josivan, para que o Senhor venha chegar fazendo conforme a sua vontade. Nosso irmão Pablo. Amém, Pai do Senhor. Amém. Temos aqui minha esposa. Nós vamos orar, né? Soberano Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu vivo mais da tua palavra, nesse momento pentecostal, a história de que nós somos. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela saúde de todos, por todos que estão nessa live. E eu quero mencionar, Senhor, aqueles que foram falados, pedidos de oração específicos, que é pela mãe da irmã Suzy. Eu não sei se o que ela está passando, eu não sei o que ela tem enfrentado. Senhor, chega ajudando, transformando, mudando o quadro. Senhor, estende tuas mãos poderosas. Eu também te peço pelo pastor Gonzaga, Senhor, que foi acometido por essa enfermidade. O Senhor tem poder para curar, para sarar, para restaurar. Deus, também te peço pelo nosso irmão Josivan, Senhor, que foi pedido oração aqui no chat, eu visualizei. Senhor, chega, Senhor, com a providência, aquilo que eu não posso fazer, aonde eu não posso chegar. Nós cremos que o Espírito Santo, Pai, pode fazer, pode sarar, pode restaurar, e é no nome santo e poderoso de Jesus nós te pedimos, Senhor, confiando e crendo na restauração, Senhor, para a honra e agora no teu nome, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós faremos o possível, irmãos, para disponibilizarmos esse vídeo nas nossas plataformas digitais, no YouTube, DEJAD 13, e no Instagram, @DEJAD Setor 13, para que aqueles que não estiveram hoje conosco possam assistir também depois, pois está sendo gravado, então logo mais nós estaremos, se Deus quiser, publicando esse vídeo. Então, eu agradeço a todos os irmãos que estão aqui conosco, que Deus vos abençoe e que amanhã vocês estejam conectados conosco
em nome de Jesus. Nosso muito obrigado. Obrigado à minha noiva que está aqui também, Juliana Alane, minha mãe, minha tia que está no interior, a todos os irmãos, enfim, do nosso setor, tem irmãos de outras denominações, de outros estados, ouvindo a palavra. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Amém.